Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Em Minas, programa da TV Alterosa, que é produzido em conjunto com o jornal Estado de Minas e com o Portal UAI. Hoje vamos falar de um assunto muito grave, que é a situação no Rio Grande do Sul. E o nosso convidado é o Tenente Henrique Barcelos, que é o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros de Minas mandou uma equipe para o Rio Grande do Sul ajudar no trabalho lá de resgate das vítimas, enfim, de tentar salvar pessoas que estão naquela situação crítica que temos visto lá. Nós temos imagens para ver, vamos rodar aqui. Lembrando que este programa tem 2 blocos na TV Alterosa e um terceiro bloco que é veiculado exclusivamente no canal do YouTube do Portal UAI. Então, quando estiver terminando o segundo bloco, você já lembra de acessar aí no seu computador youtube.com/Portal UAI para acompanhar o restante desta conversa com o Tenente, que está começando agora. Tenente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite num momento crítico que o país está vivendo, né, que é essa tragédia lá no Rio Grande do Sul. No ano passado, o estado dos gaúchos passou por uma situação semelhante, embora numa proporção menor, e os mineiros, bombeiros, estiveram lá ajudando. E agora fomos novamente convocados para colaborar com os gaúchos e lá estivemos. A equipe até acabou de retornar, né? Mas estivemos lá por uma semana, é isso? Exatamente. Agradeço pela oportunidade para a gente esclarecer a sua audiência. É muito importante o Corpo de Bombeiro Militar ter esse espaço de orientação e esclarecimento à população e prestação de contas também. Afinal, a gente sabe que trabalha para esse povo mineiro, mas também apoiando quem precisar da nossa ajuda, dentro ou fora do Brasil, no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A gente realmente enviou no ano passado, né, uma equipe para o Vale do Taquari, que também foi atingido agora nesse ano. De forma intensa. Exatamente. E no ano passado, a nossa característica de equipe estava mais voltada para a busca e salvamento com cães. E agora a gente já enviou uma equipe com uma força multitarefa, né? Nessa semana que se passou, essa equipe tinha, além de cães, militares especializados, aeronaves e diversos materiais logísticos ali para conseguir fazer frente àquele cenário de desastre no sul do Brasil. A situação agora foi muito pior, né, do que a outra. Foi muito pior, porque a grande extensão territorial, né, que foi tomada por essas águas ali nas enchentes e inundações é que tornou esse evento muito mais crítico do que o anterior. Né? O que para a gente é muito triste é o fato de uma mesma região sofrer com isso em tão pouco tempo. Né? Então a gente sabe a importância de estar presente lá, não só para fazer o salvamento, que obviamente é o nosso negócio, mas também para levar esperança a um povo que em tão pouco tempo sofre com o mesmo desastre. E não é um número pequeno. Nós veiculamos uma reportagem há uns 5 dias de pessoas que perderam 2 vezes, perderam tudo no ano passado e voltaram a perder tudo agora. Quer dizer, imagina o estado de ânimo, o espírito dessas pessoas, né? Terrível. Essas pessoas precisam, obviamente, além de estarem em segurança com a chegada de equipes de salvamento, também precisam de esperança, porque vivem em locais que em tão pouco tempo são atingidos por desastre parecido, né? em questão de natureza, por águas, por enchentes, inundações, e a gente sabe que a nossa presença lá também traz uma esperança a esse povo. Como é que foram escolhidos os integrantes dessa equipe que foi, nesta ocasião, nessa segunda vez para o Rio Grande do Sul? Porque dessa vez, como o senhor mesmo disse, foi uma equipe multitarefas, não é isso? Como é que se escolhe, fulano, beltrano, essa pessoa que vai, não outra, como é que é isso? O Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais tem um batalhão chamado Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres. Todos que estiveram lá pertencem a esse batalhão e têm especialização em um curso chamado Curso de Salvamento em Soterramentos, Enchentes e Inundações. E é exatamente esse cenário que a gente tem lá. Então, na hora da seleção da equipe, a gente é bem criterioso em relação a qual a especialidade daquele militar, a experiência e se ele vai saber operar naquele cenário os equipamentos que o cenário exige. Então, a gente escolhe essa equipe justamente com todos os militares especializados, além dos cães, que fazem um papel importantíssimo nessa busca também por pessoas desaparecidas. Então, vamos rememorar. Que tipo de profissional foi para lá? A gente levou especialistas em salvamento em enchentes, inundações e soterramentos. Ok. Levamos tripulantes operacionais de aeronaves, já que a gente esteve presente lá
com uma aeronave, né, tanto um avião como também uma aeronave, um helicóptero, né, de asa rotativa. Foi um Caravan, né? A aeronave? O Caravan e também um helicóptero Arcanjo, operado pelas nossas equipes, cedido pela Secretaria de Estado de Saúde e militares tripulantes em condição de operar essa aeronave para realizar salvamentos de pessoas ilhadas, ou seja, retirada de pessoas do teto das residências, das edificações, como a gente viu nas imagens lá no sul do Brasil. Pessoas, mas animais também, né? Na quinta-feira teve o resgate de um cavalo, né? Virou notícia nacional, uma coisa... E é um resgate delicado, porque quando a gente está falando de animais de grande porte, retirá-los de ambientes ali com maior dificuldade, às vezes em locais altos, fazê-los serem transportados por embarcações, isso é algo muito dificultoso. A gente também chama atenção para alguns resgates que a gente fez de pessoas com deficiência, o que exige muita perícia e técnica, porque a gente sabe que além de retirar de um local que já é perigoso, a gente precisa repor toda a condição de mobilidade àquela pessoa que estava presa ali. E no caso do animal, eu acho que assim, nunca se sabe como é que vai ser a reação do animal, né? Ele está estressado, está faminto. Nesse momento ele pode ficar agressivo, a equipe tem que ficar o tempo todo preocupada com o animal querer se desprender dali, né, e acabar gerando um acidente, cair, ele escorregar, perder o animal ou então sofrer algum acidente com a nossa equipe. Então todos os salvamentos, eles exigem muita perícia, muita técnica, por isso que a gente escolhe os militares experimentados nesse assunto. É curioso que o senhor está comentando isso e eu estou me lembrando da época de Brumadinho, né? Diversos animais, né, presos na lama e tal, e aí aconteceu aquela coisa de eliminar alguns animais e isso gerou um burburinho, as pessoas ficaram muito assustadas, mas depois veio a explicação, né? Sim, a gente tinha naquele momento, né, uma condição de alguns animais que não sobreviveriam àquela situação de lama ali e o salvamento seria estressante, até uma tortura ao próprio animal. Por isso veio essa opção, com todo o respaldo técnico de veterinários também, para não trazer um sofrimento aos animais ali. Tenente, a turma ficou por uma semana. Exatamente. Mas pode voltar a qualquer momento? Como é que é isso? A gente trabalha com a doutrina internacional de salvamento. Essa doutrina, para desastres, fala que a primeira semana ela é crucial para maximizar o salvamento de pessoas com vidas, para maximizar a busca por desaparecidos e pessoas soterradas que ainda podem, nos primeiros dias, ter um espaço vital de ar e ser encontrado com vida. E depois desse período de uma semana, o desastre começa a ter uma fase um pouco diferente, onde a recuperação de pessoas com vida passa a ser menor e a busca por desaparecidos passa a ser maior. Então, desde o primeiro momento que o Corpo de Bombeiros Militar colocou as suas equipes à disposição, as autoridades do Sul, entendendo desse protocolo, nos solicitaram por uma semana. Esse prazo venceu no final dessa última semana e a gente agora entende a necessidade de revezamento com outras corporações, já que o Conselho Nacional de Corpos de Bombeiros Militares está fazendo uma gestão de equipes, oportunizando que outras corporações também estejam presentes lá. Gerando equipes até para não desgastar quem está trabalhando. Exatamente. Também, a nossa equipe ficou 24 horas por dia em campo. Direto. Isso foi uma particularidade que a gente não viu em outros atores locais, porque a gente levou uma operação logística capaz de nos deixar ali em alojamentos, em salas de reunião, em dormitórios, em descontaminação, sem a necessidade de nenhuma hospedagem. Isso é outro protocolo que a nossa corporação tem alinhado aos padrões internacionais. Ir para uma grande crise exige chegar lá sem pedir nada. E a nossa equipe foi lá totalmente autônoma nesse sentido logístico, justamente para oferecer e servir. Nós estamos vendo uma imagem impressionante, mas vamos combinar uma coisa, vamos fazer um rápido intervalo e aí na volta nós vamos comentar essa imagem. Todo mundo está entendendo, é a imagem do antes e de como ficou depois. A gente fala sobre isso logo depois do intervalo, tá bom? Um instantinho só e a gente volta já já. Estamos de volta com Em Minas, programa da TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e com o Portal UAI. Hoje conversando com o Tenente Henrique Barcelos, que é o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte. Estamos falando, obviamente, sobre a grave situação no Rio Grande do Sul e da qual os soldados, os bravos soldados do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais estiveram lá colaborando, tentando e ajudando a salvar vidas.
Lembrando que este programa, você lê a entrevista do Tenente na íntegra na edição de amanhã do Jornal Estado de Minas. Tenente Henrique, vamos ver uma imagem aqui, que rodou no final do bloco passado. Nós estamos vendo aqui à esquerda como era antes e como ficou depois das inundações. É uma coisa impressionante, né? Tem várias cidades por onde os mineiros estiveram, né? Ali Canoas, né? Sim, aqui é Eldorado do Sul. Eldorado do Sul, mais Nós embaixo. somos também ali mais em cima em São Leopoldo e também em Bento Gonçalves. São cidades que foram atingidas, né? Próximas a Porto Alegre. E a gente vê o tamanho da mancha, né? O tanto que Olha ela que vai coisa impressionante. avançando dentro dessa região metropolitana, dentro do meio urbano. E isso é assustador porque a água chega com muita rapidez, mas ela demora demais a escoar, porque o sistema ele já entra em colapso. É isso que a gente percebe. O sistema não está preparado para tamanha inundação, então ele enche muito rápido, é como se fosse um ralo entupido. E ele demora muito a escoar, porque não dá vazão de sair toda essa água. Quando o senhor diz sistema, é o solo, é esse conjunto, solo? Isso é uma característica das cidades, né? Mas, obviamente, que isso deve ser pensado para escoamento das chuvas que podem acontecer. E aqui a gente está vendo uma região muito irrigada, também com muita hidrografia, então isso tudo deve ser pensado no plano diretor das cidades, justamente se preparando para cenários críticos. A gente vê que quanto mais urbano é o meio, mais impermeável ele se torna. A gente tem uma quantidade enorme de asfalto, o que impede que essa água entre pelo solo natural, pela parte verde, o que já conseguiria absorver grande parte dessa água. Por isso é tão importante preservar áreas verdes na cidade. Exatamente, por isso as construções têm uma obrigação por lei de manter uma parte ali de área verde, justamente para esse solo não ficar totalmente impermeável. Agora, Tenente, o país inteiro está acompanhando essa tragédia pela televisão, pelo rádio, pelos portais, não é? E todo mundo pensa assim, puxa vida, e se isso fosse na minha cidade, como é que seria? Então vamos ver esta imagem. Esta imagem foi feita por um escritório de urbanismo e paisagismo e arquitetura, e eles pegaram então a mancha de água, né, de alagamento lá em Porto Alegre e no interior do estado, do Rio Grande do Sul, e fizeram a aplicação dessa mancha em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e esta imagem que nós estamos vendo que é de Belo Horizonte e da Grande BH. E olha que coisa impressionante. É impressionante. A gente vê a região metropolitana de Belo Horizonte toda tomada, né, por essa projeção, essa modelagem do que seria a inundação aqui na nossa capital, né, na nossa região metropolitana do estado de Minas Gerais. Pegou Ibirité aqui embaixo? Justamente. Praticamente tudo, contagem, olha. É fácil perceber que a modelagem considerou a topografia do terreno, por isso que a gente vê propriamente a região centro-sul aqui mais afetada. Isso é importante explicar para as pessoas. Eles não pegaram assim, vamos pegar aqui quantos metros quadrados e aplicar em cima do mapa. Eles respeitaram a topografia local, não é isso? Respeitaram, e a gente vê que a área centro-sul, que é uma área densamente também irrigada por córregos que hoje estão subterrâneos, né? E também a parte do Arrudas, isso totalmente tomado nesse eixo aqui longitudinal, que é o escoamento da água de Belo Horizonte até chegar a Sabará e Rio das Velhas também. E aí eu te perguntaria o seguinte, primeiro deixa eu bater aqui na madeira, mas e se isso acontecesse aqui em Belo Horizonte? Qual seria o protocolo, como é que seria o ataque dos bombeiros para enfrentar uma situação como essa? Todo evento crítico como esse, ele depende muito das ações de gestão do risco que foram tomadas anteriormente a ele. Tá. Então, a gente pode separar em dois cenários. Se a região metropolitana de Belo Horizonte tem uma boa gestão do risco para esse cenário de inundações, nós teríamos aqui alguns alertas para a população que estivesse em áreas de risco sair das suas casas, procurar alguns abrigos previamente mapeados, evitar sair da sua residência para transitar em regiões que certamente estariam alagadas por previsões que a gente já consegue perceber na cidade de Belo Horizonte, e isso faria toda a diferença num trabalho crítico, porque se a gente tivesse
esse cenário aqui na região metropolitana e boa parte das pessoas previamente alertadas, conscientizadas e fugindo de se expor a esse risco, o trabalho de resposta e recuperação seria muito menor. A gente estaria falando muito mais de um impacto material do que um impacto humano. Então, a gestão do risco para cenários críticos é muito importante. Então, antes de o senhor avançar, nós precisamos de um bom serviço de meteorologia com uma previsão acurada, né, bem feita, e de uma compreensão e de uma flexibilidade, digamos, da população em atender esses pedidos. Se o bombeiro falar, tem que sair de casa, procura a casa de um parente, de um amigo, seja na capital ou no interior, lugares mais altos, né, provavelmente? Certamente. E essa comunicação ela tem que ser muito assertiva, porque algumas pessoas podem receber um comunicado de permanecer na sua residência, se aquele não é um local de risco, outras vão ter um comunicado de sair dali e buscar alguns pontos seguros. Tá. O envolvimento da comunidade em todo esse processo de gestão do risco é muito importante. A gente tem já em Belo Horizonte e algumas outras cidades em referência no estado de Minas Gerais, um bom protocolo de comunidades em relação ao envolvimento deles como voluntários. Isso quer dizer o seguinte na prática, começou a chover, aquele cidadão ali da rua, do bairro, conhecido, aquele que chegou ali há muito tempo, que todo mundo reconhece, ele mesmo vai para a esquina da rua e já tem acesso a um cone que fecha aquela rua para evitar o trânsito de veículos ali. Isso é um trabalho que envolve proteção e defesa civil, um trabalho conjunto do Corpo de Bombeiros Militar, também com os municípios, para que a própria comunidade esteja envolvida na sua própria segurança. Fundamental, né? E geralmente são líderes ou pessoas experientes. Voluntários, líderes comunitários treinados pela nossa corporação nos chamados NACs e NUDECs, núcleos de alerta de chuva, núcleos de proteção e defesa civil. Essas pessoas recebem treinamentos nossos de conseguir prever uma inundação, chegando ali próximo à água, chegando próximo, comportamento seguro, o que fazer se o meu veículo estiver ilhado numa situação dessa, nós e amarrações que eu preciso utilizar para prender alguma coisa ou para me salvar e me agarrar em algum ponto. Tudo isso é um trabalho de gestão do risco que faz toda a diferença para, se esse cenário crítico nos atingir, a gente não se preocupe tanto com vidas e mais com o patrimônio. E avançando, aí choveu, inundou, alagou, e aí? Aí já não é mais a prevenção. Passa a ser um cenário de gestão da crise, gestão do desastre. E aqui, propriamente dito, nessas primeiras horas e dias, a resposta. A resposta para esse cenário exige primeiro estratificá-lo, ou seja, dividi-lo em quadrantes. Essa estratégia que a gente utiliza e desenvolveu, aprimorou muito mais nas ocorrências de rompimento de barragem no estado de Minas Gerais. E essa divisão em quadrantes consegue priorizar algumas áreas, sabendo que ali é mais densamente povoado, ali eu tenho maior prioridade em encontrar vítimas, então ali eu vou mandar mais recursos, eu preciso que os recursos tenham capacidade operativa, então aonde uma aeronave consegue operar, onde só a embarcação consegue operar, e tudo isso é decidido numa ferramenta chamada Sistema de Comando e Operações, o que a gente tem na nossa corporação e também faz treinamentos com autoridades civis para que nesse momento da crise, o que a comunicação é muito importante, a gente fale a mesma língua e consiga atuar com prioridade. Nesse período que a equipe dos Bombeiros de Minas esteve lá, choveu de novo, né? Isso agrava demais a situação. Com certeza, isso agrava a situação não somente no sentido de causar mais vítimas, mas também no sentido de tornar a operação muito insegura. A gente sabe que o bombeiro militar não vai trabalhar com risco zero, porque ali é um cenário emergencial. Mas a situação da chuva, ela torna aquele ambiente colapsado vulnerável a uma réplica, ou seja, a acontecer novamente um movimento de massa quando as equipes estão em terra atuando e procurando por pessoas. Então o cenário complica demais com a presença de chuva, o solo fica encharcado, a estabilidade de um talude não é muito fácil de ser perceptível visualmente. Então, a todo momento que se atua debaixo de chuva e risco, a gente precisa designar alguns militares como segurança, olhando para o talude, com um apito, com um alerta e com rotas de fuga de toda a equipe em pleno conhecimento. Tenente, quero agradecer demais sua presença aqui na TV Alterosa para essa entrevista, mas nosso papo não termina, porque agora nós temos aquele bloco exclusivo no canal do YouTube do Portal UAI. Então, você que está nos acompanhando, já acessa aí youtube.com/Portal UAI para continuar esse papo excelente, didático, muito instrutivo e importante que o Tenente Henrique Barcelos está nos trazendo. Muito obrigado, viu? Obrigado, é um prazer. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Corre para lá para continuar acompanhando a gente. Nós temos um outro compromisso sábado que vem. Tchau.
Estamos de volta agora para o terceiro bloco do Em Minas de hoje. Estamos conversando com o Tenente Henrique Barcelos, que é o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Estamos falando sobre a terrível tragédia que ocorre já há vários dias no Rio Grande do Sul, com inundações, enchentes, mais de 100 mortes já, muitas pessoas desaparecidas. Uma situação preocupante para todo o país que está acompanhando tudo pela imprensa. Tenente, o senhor deu uma entrevista até para o Estado de Minas recentemente e o senhor falou, quando a equipe se deslocou para o Rio Grande do Sul, de volta à lama. E essa frase é muito simbólica porque Minas enfrentou aquele terrível acidente do rompimento da barragem de Brumadinho, já tínhamos tido Mariana. E por essas e outras, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais acabou se tornando uma instituição de excelência no enfrentamento de situações desse tipo. Eu queria perguntar ao senhor qual é a diferença entre Brumadinho, com muita lama e lama pesada, e Rio Grande do Sul, onde você tem, claro, lama, mas você tem líquido, né? Muita água, né? Como é que é a diferença entre um e outro e o que isso implica no trabalho? Certo, vamos lá. Então, a dinâmica de cada um dos eventos, né, ela tem algumas diferenças e similaridades, né? Okay. Vamos pensar primeiro nas diferenças. O rompimento de uma barragem é um evento com uma velocidade muito alta. É um evento com uma dinâmica muito acelerada. A gente sabe que aquela lama que rompeu ali de rejeitos em Brumadinho, ela chegou a mais de 120 km por hora. Nossa. Isso gera muito pouca capacidade de autossalvamento, ou seja, uma pessoa que visualizou aquilo, ela está vendo uma avalanche chegar até ela numa velocidade muito alta. Então, isso foi o poder catastrófico do rompimento de barragem. A chuva, ela tem um poder de alcance territorial enorme. A água, ela avança com muita facilidade, ela flui, entra em qualquer espaço vazio e realmente o poder de salvamento é em locais elevados, mas ela não chega com essa mesma velocidade. Por isso que a gente vê uma tragédia que em território, ela praticamente toma quase todo o estado do Rio Grande do Sul, mas em termos de velocidade, ela chega com uma velocidade menor de alguns dias ou muitas horas, comparada a minutos que foram nos rompimentos de barragem, principalmente no estado de Minas Gerais e em Brumadinho. E o pior é que a chuva não para, né? Ou seja, o que acontece? O problema vai agravando ou ele vai se mantendo num nível de equilíbrio, digamos assim? A chuva que é persistente, ela pode gerar um risco geológico maior do que o hidrológico que já foi estressado ao máximo. Ou seja, as enchentes elas chegaram já à inundação de tudo aquilo que poderia inundar. Elas não vão chegar a partes mais altas porque exigiriam uma chuva sem proporções jamais vistas. Mas essa proporção de chuva ali, ela praticamente já inundou tudo que poderia inundar. Só que o risco geológico que passa a vir agora nos dias seguintes de chuva, ele começa a aumentar, porque o solo fica encharcado, os taludes ficam encharcados com essa chuva fininha. O solo não consegue mais absorver, né? O solo já está saturado de água. E aí a gente começa a ter mais eventos de encostas e deslizamentos de terra por conta disso. A inundação pode acontecer com rapidez, mas o evento e o risco geológico ele vai perdurar por dias e até semanas se aquele solo continua encharcado. E aí, todos dois são terríveis, mas qual é o pior? É a lama de Brumadinho ou é a água do Rio Grande do Sul? Olha, difícil responder qual é o pior, mas a gente sabe que os dois cenários exigem técnicas muito específicas, né? Quando eu falei das diferenças, mas vamos falar das similaridades agora. Andar numa lama, conseguir progredir numa lama mais fluida, que foi o caso de Brumadinho nos primeiros dias, e também é o caso aqui por conta da quantidade de água, é muito difícil. Essa lama ela pode esconder diversos perigos, a lama arrasta edificações, debaixo dela tem veículos, objetos cortantes, risco de choque elétrico, produtos perigosos e progredir ali é uma dificuldade, exige uma perícia. Eu me lembro das imagens dos bombeiros exaustos, né? Para movimentar alguns poucos metros era uma coisa louca. Né? Então a gente, com essa experiência, né? Triste experiência aqui dos rompimentos de barragem, mas a gente acabou criando uma bagagem, um conhecimento para aplicar em práticas semelhantes. Então aumentar a superfície de contato, conseguir progredir nesse terreno um pouco mais abaixado, utilizar tecidos de neoprene para proteção à pele, com o capacete, a progressão com os cães muito cautelosa, porque
são diversas situações em que a gente perde um cão com muita facilidade, por quebrar uma pata, por objeto cortante, e ele é um amigo incansável nesse tipo de operação dos dois lados, tanto em Brumadinho como lá no sul do Brasil. Quais foram os relatos dessa brava equipe de bombeiros mineiros lá no Rio Grande do Sul? O que eles viram, eles especificamente? Quais foram os casos que eles contaram, assim, de tristeza, mas também de alegria no salvamento? Olha, eles chegaram lá num momento em que a prioridade era o salvamento de pessoas com vida e vítimas ilhadas. Então eu conversei com militares presentes lá todos os dias, mais de uma vez ao dia, e logo no início a gente via esse retorno positivo, né, da fala deles em relação à quantidade de pessoas ilhadas que eles retiraram do teto de residências e edificações, pessoas com dificuldade de mobilidade, pessoas que agradeciam ali, né, aquela recompensa de um salvamento e foram para um local seguro. Mas à medida que a nossa equipe continuou lá, a gente começou a ter algumas falas mais tristes de necessidade de recuperação de corpos soterrados, o casal de idosos que foi encontrado juntos no mesmo ponto de lama soterramento ali. Foram os mineiros? Foram os mineiros que acharam com o nosso cão, o Bono, que estava lá. E eu acho que teve um resgate de uma idosa, não teve? De 96 anos. Esse foi um caso feliz. A idosa foi um caso muito feliz, né? Ela agradeceu muito a nossa equipe lá. A gente postou isso também nas nossas redes sociais. Mas aí, com o passar dos dias, passa a ser menor a probabilidade de resgate de pessoas com vida e maior a necessidade de recuperação. E eles começaram a relatar para a gente um semblante ali de pessoas mais desorientadas, pessoas com menos esperança, uma terra mais arrasada. Então, aí a maior necessidade de levar ainda mais esperança para esse povo gaúcho. Minas está mais preparada do que outros estados para enfrentar episódios como esse? Ou não há desequilíbrio entre os corpos de bombeiros do país? A gente não vê um desequilíbrio, a gente vê que algumas corporações se tornam referência por serem muito experimentadas. É o nosso caso aqui. Então, depois de Brumadinho, a gente já esteve presente em missões internacionais. A gente pode citar Moçambique, numa situação de tornados, o Haiti também, a Turquia também estivemos presentes naquela situação. Aquele terremoto terrível. Bairro, vários terremotos. Vários terremotos, né, diversos bairros atingidos ali. Bem lembrado. Missões nacionais, onde a gente já apoiou o Rio de Janeiro, o estado de Pernambuco, São Paulo e também o Rio Grande do Sul no final do ano passado. Então isso torna a nossa corporação mais calejada, saber encontrar o terreno desconhecido e o que fazer lá, por já ter sido experimentado em situações parecidas. Depois de Brumadinho, me parece que uma equipe grande dos bombeiros aqui foi ao Japão para um treinamento. Sim, a gente... Como é que foi isso? A gente tem esse convênio, né, com a Associação do Japão para a Gestão do Risco de Desastres, aquele que eu falei anteriormente, que é muito importante para evitar que esse cenário crítico atinja muitas pessoas, porque se eu tenho pessoas que estão conscientizadas do risco, elas vão sair dali quando alertadas antecipadamente e evitar que fiquem presas ali como vítimas. Então a gente tem sim essa parceria que já dura 10 anos, no envio de militares que vão lá no Japão conseguir absorver essa cultura de prevenção. Então a gente foi lá aprender e ensinar também. Exatamente. Troca de experiências. Troca de experiências, né? O próprio evento de Brumadinho abriu essas portas também para que eles conhecessem o que a gente estivesse fazendo aqui. Mas o mais interessante é que absorver a cultura de um país com muita prevenção, isso é para a gente muito gratificante. Se a gente estiver numa escola primária no Japão, as criancinhas sabem o que fazer num terremoto. E a gente precisa chegar nesse ponto de educação. Pois é, isso que é triste país. Falar, né? É ruim a gente ficar falando mal da gente mesmo, né? Mas é verdade. Porque lá no Japão a gente sabe como é que é. Se falar, olha, vai para ali, o cara vai porque ele sabe que ele está correndo. Aqui, né? Aqui a gente precisa dar confiança. Infelizmente. E chegar junto nessa educação. E eles ensinam técnicas para isso? Como é que é isso? Eles ensinam técnicas porque a gente precisa abordar aquele público, né? Então, a gente já está presente nas escolas, aqui em Minas Gerais, no Bombeiros nas escolas, e ali a gente tem um trabalho totalmente didático, um material que vai ensinar as crianças a saírem de um ambiente com muita fumaça, a saírem em fila, a buscar um local seguro, o que fazer num acidente doméstico, evitar um risco de afogamento que atinge as nossas crianças até 8 anos de idade. Então, a gente já aprendeu com esses colegas mais maduros na cultura de prevenção como trabalhar na base da educação para evitar que sejam vítimas no futuro. Tenente, Brumadinho ainda temos buscas, né? Sim. Apesar de
tanto tempo já ter passado, ainda temos trabalho lá. Sim, a gente... Como é que está isso lá? Tem uma equipe permanente? Tem uma equipe permanente, são mais de 20 militares que trabalham lá todo dia. 5 anos já. 5 anos, mais de 1.800 dias de operação. Isso desde o último janeiro, né, em que a gente fez 5 anos lá na cidade de Brumadinho, atuando na recuperação de 3 joias ainda faltantes lá. Né? A gente lembra que foram 272 vítimas e a maior operação de busca e salvamento do mundo, pela sua extensão, pela sua duração no tempo e o nosso trabalho incansável lá. Brumadinho já passou por diversas estratégias de busca e hoje a gente trabalha com algumas estações que aumentam a efetividade de encontrar segmentos e conseguir trazer a identificação de uma vítima e recuperar a dignidade das famílias atingidas lá. As pessoas ficam esperando, porque, como o senhor mesmo disse, muito difícil disso acontecer. A gente precisa ser realista também. Mas a gente não é movido assim, não é movida só pela... Nós não somos cartesianos, né? Fica sempre aquela esperança de que em algum momento pode se achar uma parte do corpo ou um corpo inteiro. O bombeiro, ele é ensinado nas nossas instruções, na nossa academia de formação, a cumprir a missão. E Brumadinho nos dá esse desejo de chegar ao final. A gente sabe que tem parâmetros técnicos que vão justificar a continuidade daquela operação, enquanto um segmento puder ser levado a uma perícia e identificação, mas da nossa parte existe sempre a vontade de cumprir a missão. Tenente, quero agradecer demais sua presença aqui no Em Minas, esclarecedora, didática e de alerta, né, para todos nós. A gente nunca deve desprezar os fatos, né? Hoje está lá no Rio Grande do Sul, mas amanhã a gente nunca sabe. Então, é importante aprender e educar, né, ajudar a conscientizar todo mundo. E os bombeiros têm esse papel maravilhoso, né, nesse trabalho. A gente agradece, é importante esse espaço, deixar um alerta para a população que fique obedecendo às nossas comunicações e alertas de risco, porque a gente sabe que o que acontece em outros locais, como eventos críticos, pode acontecer também no nosso estado e a gente sempre vai comunicar com gestão do risco e precisa que essa comunicação seja levada a cabo, seja obedecida mesmo, comportamento seguro para evitar com que aconteçam muitas vítimas num cenário crítico como esse. Em nome dos mineiros, só tem que parabenizar o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A nossa continência, você e a todo esse espaço, um programa muito importante para orientar a população. Em caso de emergência, ligue 193. E a você que nos acompanhou, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? A gente te espera sábado que vem. Tchau.